meu querido amigo, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria estar com vocês, trazendo boa informação, informação de qualidade, sempre com os melhores aqui, os melhores entrevistados, com as melhores informações, com as atualidades, aquilo que você precisa saber, seja do direito ou de áreas correlatas ao direito. E hoje eu estou aqui com um entrevistado especial que vai falar para a gente sobre um instituto jurídico que é dos mais relevantes dentro do direito imobiliário. Mas eu ainda não vou falar quem é essa pessoa e também não vou falar ainda qual é esse instituto, para que você possa, então, nos aguardar após o intervalo, para que a gente possa, enfim, dizer quem é essa pessoa maravilhosa que está conosco aqui hoje. Além dele, então, nós temos também as colunas do Matheus e Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo. Também temos a coluna do Dr. Leonardo Shaw Ramos com o direito de família e sucessões de forma simples. Temos os comentários do Ney Daniel, que também nos atualiza semanalmente em tudo aquilo que a gente tem aí de decisão de tribunal, legislação, enfim, tudo aquilo que faz a diferença nas nossas vidas. E também a coluna de direito imobiliário, que te atualiza sobre aquela informação importante, aquela jurisprudência, aquela legislação que também vai aí te auxiliar no seu dia a dia. Bom, o programa, como sempre, está repleto aí de boas informações, de muita gente boa, de tudo aquilo que a gente gosta de fazer, que é levar para você o melhor, a verdade, e realmente aquela boa experiência, né, que a gente tem a partir dos profissionais que vêm, se disponibilizam a estar aqui conosco, em especial os nossos convidados, que vêm e se disponibilizam, esclarecem, trazem aquilo que de melhor fazem no seu dia a dia. Então, gente, eu espero que vocês me aguardem aí, porque o programa hoje está imperdível. Vamos lá para os nossos comerciais e depois a gente volta. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Como eu havia prometido, então voltamos aqui já com o nosso primeiro bloco e na presença de uma pessoa que, além de ser um excelente profissional, é uma pessoa incrível, é um grande amigo de longa data, quase uma década já, né, meu amigo? Dr. Gerson Garcia, aqui é uma grande referência do direito imobiliário, que veio falar conosco hoje sobre a adjudicação compulsória. Dr. Gerson, seja muito bem-vindo. Doutora, eu que agradeço o convite, é uma honra e um prazer estar aqui com você e poder participar desse momento, trazer conhecimento, trazer informação sobre tudo, né? Então, estou aqui com muito prazer mesmo, uma alegria estar aqui com você, Débora. Obrigado pelo convite. O que é isso? Já era para ter vindo aqui há muito tempo, inclusive, né? A gente já estava nessas conversas, mas a sua agenda também está bem tumultuada. O Dr. Gerson, gente, ele é um excelente, um grande advogado, aqui não só em Curitiba, no estado do Paraná, uma grande referência, inclusive está fazendo seu doutorado fora do país. Verdade. Não é, Dr. Gerson? Está na loucura, Estou né? feliz por isso, mas realmente não é fácil, né? É algo que exige muito da gente, é algo que eu preciso me dedicar, abrir mão de muitas coisas, de família, de final de semana, e isso tudo vale a pena, porque o conhecimento só agrega, né, doutora? Ah, não tenha dúvida, né? É o que eu sempre falo para o nosso público, que tudo que a gente leva, na verdade, é isso, né? A gente não leva bem material, a gente não leva nada disso, a gente leva aquilo que realmente a gente faz pela gente, o amor que a gente carrega, né? Aquilo que a gente pode fazer de bem para o próximo. E é isso que hoje também você está fazendo aqui conosco, porque você vai transmitir muito daquilo que você sabe, do seu trabalho, da sua experiência, do seu conhecimento, né, da sua pesquisa agora, inclusive também fora do país, né, que muito agrega também. Que bom, fico feliz em poder contribuir. Eu fico muito feliz, muito lisonjeada, doutor. E hoje, né, como a gente até já tinha conversado,
a gente vai falar justamente da adjudicação compulsória, que aí para os nossos queridos amigos, telespectadores, né, colegas até mesmo da área, acaba gerando muita dúvida, né? E a gente sempre fala aqui de regularização imobiliária, né, dos institutos, da lei. Se aquela pessoa, por exemplo, tem um imóvel, né, que ela comprou e ela não conseguiu transferir para ela. Então tem tanto problema e tem muitas ações, sejam elas judiciais, extrajudiciais, não é mesmo? Que a gente pode utilizar para regularizar o imóvel, Com certeza. dentre as quais se encontra a adjudicação compulsória. Com certeza. Esse instituto, doutora, da educação compulsória, ele está disposto no artigo 1417 e 1418 do Código Civil. Ele traz ali aquele momento onde só se conseguiria fazer essa adjudicação pela esfera judicial. Uhum. Então precisava de entrar com o processo judicial e toda aquela morosidade, aquele tempo todo que nós entendemos que se faz. Mas agora é uma novidade, né? A lei 14.382 de 2022, ela acrescentou o artigo 216b na lei do registro público, que a gente conhece bem, a lei 6.015, lá de 73. E o CNJ regulamentou esse artigo 216 no provimento 150 de 2023. Então está valendo. A única situação, a única dificuldade que a gente tem hoje é que os cartórios extrajudiciais ainda não estão assim muito familiarizados com isso, e a gente tem encontrado em Curitiba, no Paraná e em Santa Catarina, que a gente trabalha bastante também, esses notários ainda muito pouco preparados ou bastante despreparados para poder nos ajudar nessa situação. Mas nós, enquanto operadores do direito, nós precisamos fazer com que a lei valha, né? Afinal de contas tem uma lei aí. Então nós temos que, como eu faço sempre, com toda a humildade, mostrar para eles como é que faz, o que a lei diz e como é que se pode fazer. Exatamente, né? E essa é a dificuldade, né, doutor Gerson, porque a gente tem tanta lei no país, né? Nossas leis são tão interessantes, né, do ponto de vista ali, até mesmo prático, se a gente for para ver, né? Porque tem tudo lá, as previsões, né? Todos os requisitos, como que deve ser, o passo a passo. Mas na hora de fazer valer o direito do nosso cliente, do seu cliente ali, como que faz, né? Porque você mesmo está me dizendo ali, né? Tem a lei, mas e aí? Como é que faz? Porque aí você entra com um procedimento que é extrajudicial, e como você disse, né? Havia a disposição legal que somente autorizava até 2022 a entrar judicialmente. Judicialmente, exato. Aí agora, a partir de 2022, com a 14.382, pode ser extrajudicial. Mas os cartórios não fazem. Mas, doutora, deixa eu te trazer um outro assunto também aqui. Esse Instituto da Educação, ele veio para compor já outros itens, outros diplomas dentro do direito, que é a extrajudicialização do direito. Isso. O que é isso? Qual que é o objetivo do legislador? É tornar mais acessível o direito, que as pessoas possam ter um acesso mais fácil. Mas a doutora acredita que hoje o usucapião, por exemplo, que também já está disposto de uma maneira extrajudicial, até hoje tem ainda notários e registradores aqui em Curitiba que não fazem, não conseguem fazer uma ata de posse, por exemplo, para que você possa entrar com eu estou dizendo do usucapião que já está aí. Desde 2015. Pois é. Desde já, o CPC, isso que eu falar, né? CPC já está quase aí, ó, 9 anos e ainda não conseguem fazer. Então, vamos aguardar e esperar que as coisas aconteçam de uma maneira satisfatória, né? É complicado, né? Então a gente vê que realmente ainda existe um grande caminho a ser percorrido, né, doutor Gerson, nesse sentido, né? Mas esperamos que em breve, né, as coisas mudem, que nós não precisemos esperar tanto tempo para que os cidadãos consigam ter acesso efetivamente a esse direito de uma forma mais rápida, né? Mas, gente, a gente volta com o Dr. Gerson. Agora eu vou chamar aqui o Matheus Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo, para que a gente saiba também essas notícias na área econômica, tão importantes para todos nós. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso plano sobre a economia. E hoje é para trazermos algumas perspectivas relevantes acerca do resultado que foi divulgado pelo IBGE a respeito da inflação, que fechou no mês de março no indicador de 0,16%.
constituindo uma desaceleração bastante significativa da inflação, tendo em vista o resultado no mês anterior, de fevereiro, que foi de 0,83%. Com esse resultado, a inflação acumulada pelo IPCA nos últimos 12 meses acaba somando um índice de 3,93%, o que, em linhas gerais, acaba, de certa maneira, caminhando em sentido de um processo de desinflação, tal como vinha sendo colocado como objetivo pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, e que pode, nesse sentido, facilitar ainda mais o processo de redução contínua da taxa Selic, que na última reunião do Conselho de Política Monetária foi determinado no patamar de 10,75%, o que, em geral, acaba abrindo uma perspectiva, ou melhor, acaba reforçando uma perspectiva interessante do ponto de vista dos investimentos em boa parte dos setores da economia, tendo ali em vista justamente a diminuição dos custos dos empréstimos relacionados a dispêndios de capital que são necessários para as empresas tocarem seus respectivos processos de produção. Então, nesse sentido, já há um aspecto relevante. E no tocante à inflação propriamente dita, que diz respeito ao resultado da inflação, nós podemos colocar especificamente, enquanto aspecto fundamental, precisamente a alta dos alimentos, que acabou, de certa maneira, apesar da diminuição, da desaceleração do índice, a elevação do preço dos alimentos acabou exercendo um papel determinante, sobretudo tendo em vista ali as questões climáticas associadas ao El Niño, que acabaram provocando uma ruptura ali do ponto de vista da safra e, consequentemente, da oferta de alimentos. E que apenas não deixou o índice tão robusto, por assim dizer, porque houve uma deflação em determinados setores, como o setor de transportes. O setor de transportes, que, por sua vez, ali sendo, sobretudo, determinado por passagens aéreas e também pelo preço do combustível, que acabou apresentando uma relativa redução durante o mês de março. E aí acaba entrando um ponto bastante relevante, que é justamente a questão que envolve a precificação dos combustíveis aqui no Brasil. Recentemente, tem havido no mercado internacional uma alta substancial no preço do barril de petróleo, que afeta subsequentemente, enquanto insumo fundamental, o preço dos derivados, consequentemente. E, neste sentido, acaba havendo um movimento em contramão na economia brasileira, na medida em que os combustíveis estão apresentando diminuição em seus preços. E isso se dá ativamente por conta da política de preços da Petrobras, que em função dessa política, a Petrobras tem apresentado uma defasagem de praticamente 20% no preço dos combustíveis comercializados no país, o que acaba, de certa maneira, levantando questionamentos acerca da tendência dos preços dos combustíveis nos próximos meses, levando em consideração pressões ali do ponto de vista para que essa defasagem deixe de ocorrer, para que a Petrobras acabe realinhando os preços de acordo com o mercado internacional nesse sentido. Ou seja, não há uma perspectiva tão clara do ponto de vista do comportamento dos preços dos combustíveis na economia brasileira, que pode vir a representar um aspecto ali que pode impactar de maneira bastante relevante do ponto de vista da inflação. E isso, sobretudo, porque a política de preços atualmente colocada pela Petrobras, ela não é tão clara. Sabe-se que houve uma ruptura com a política de preços pautada na paridade de importação, que acaba, de certa maneira, segurando esses movimentos ali em torno dos preços em consonância com o mercado internacional. Ou seja, o abandono àquela política já representa uma ruptura importante que acaba ajudando a explicar esse movimento que contribuiu para que os transportes, o indicador, o grupo de transportes, apresentasse um relativo desaquecimento, ou melhor, uma deflação do ponto de vista dos preços ali no cálculo do IPCA. Então, trata-se, evidentemente, de um movimento que a gente
ter questões que a gente deve naturalmente analisar com maior profundidade, levando em consideração que não está ainda muito claro, mas que em linhas gerais, né, no movimento geral como um todo, ali do ponto de vista do comportamento da inflação, acaba se reforçando, né, justamente esse sucesso do ponto de vista da desinflação e também reforçando a perspectiva de diminuição da taxa Selic ao longo das próximas reuniões ali do Conselho de Política Monetária do Banco Central. Tendo tudo isso em vista, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então aqui com o Dr. Gerson agora para falar aí de uma questão que para nós, né, é muito importante, Dr. Gerson, porque a gente está falando de adjudicação compulsória, que é uma modalidade aí que assegura o direito daquela pessoa que tem a posse, né, porque só tem uma posse, né, ainda de regularizar e ter realmente o título de proprietário desse imóvel, Certo. né? Só que aí a gente pode até pensar, e quem está nos ouvindo, tem curiosidade na área, ou está experienciando uma situação como essa, né? Ela pode perguntar, mas tá, vocês estão falando de regularização de imóvel, mas eu sempre ouço falar tanto da usucapião, mas e qual que é a diferença, né, de usucapião e de adjudicação compulsória? Não é a mesma coisa? Como que faz para entender qual que eu tenho que usar no meu caso, se eu não tenho realmente o meu nome lá na matrícula? Ok, mas, doutora, essa pergunta é realmente muito pertinente, muito importante. Eu vou diferenciar dessa maneira o seguinte: o usucapião é aquele instituto jurídico que, quando a pessoa tem a posse direta do imóvel, ou seja, está morando ali, essa posse tem que ser mansa, pacífica e sem turbação. Ou seja, não tem que ter ninguém cobrando ele aquele imóvel. E ele vive ali naquele imóvel, doutora, com ânimos de dono, é isso que diz a lei. Uhum. Ou seja, eu cuido daquilo, eu trato, eu capino aquele quintal, eu pinto aquela casa, eu faço o que for preciso, porque eu sou dono, mas eu ainda não tenho. E aí eu posso ir até um registro, um cartório de notas, onde eu vou fazer uma ata notarial ali, onde eu vou dizer que eu sou dono. E o que a lei diz? Eu tenho que ter no mínimo 2 anos dessa posse direta dentro de um imóvel urbano menor que 250 metros quadrados, isso é importante falar, Uhum. onde eu tenho aquilo como dono nesse período sem qualquer turbação. Ninguém tem me cobrado esse Tem que ter imóvel reivindicado nada, né? reivindicado. E nesse momento eu vou lá, faço essa ata notarial. Com essa ata notarial, esse é o pressuposto primeiro para que eu possa dar entrada no pedido no registro de imóveis. Uhum. E ali eu vou juntar tudo que eu puder que desse essa comprovação. Por exemplo, eu pedi uma ligação de luz da Copel, eu já tenho ali um comprovante. Eu pedi uma água ali da Sanepar, eu tenho um comprovante. Tem me chegado correspondências ali de cartão de crédito, de telefone celular, seja o que for, eu preciso disso como referência. Já a adjudicação, não. A adjudicação, eu comprei um imóvel de alguém, eu tenho um contrato, doutora, de compra e venda, e por algum motivo essa pessoa morreu, por exemplo, tá? Essa pessoa que me vendeu morreu. Aí eu vou para o registro de imóveis, perdão, o cartório de notas, né? O cartório de notas. Eu faço também a ata notarial, onde eu mostro aquele documento que eu tenho, e eu tenho que mostrar o documento que eu comprei esse imóvel e, sobretudo, que eu paguei. Está quitado, não tenho nenhuma dívida com aquilo. E aí, eles, com esse instituto, que é o contrato e o comprovante do pagamento, ele me faz a ata notarial e eu vou para o registro de imóveis, juntamente com outros documentos, claro, né, para poder eu fazer essa requisição. Dentro do judiciário, a situação é a mesma, apenas eu deixo de fazer no cartório e vou para o juiz. Agora, uma coisa interessante, doutora, o usucapião, a adjudicação compulsória extrajudicial, o divórcio, a mudança de nome, tudo isso já posso fazer no cartório, que é aquele projeto do legislador de extrajudicializar algumas questões jurídicas.
mas o bom é que todos eles precisam do advogado, porque precisa ter segurança jurídica. E a segurança jurídica, conforme o artigo 133 lá do Constituição Federal, somos nós que passamos os advogados. Sim, é o advogado que, né, auxiliar, né, que a administração da justiça é indispensável, inclusive, aí, porque a gente sabe, né, gente, até no direito imobiliário, isso a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, é uma área com muita mudança, toda hora, né, precisa se atualizar, toda hora tem uma lei nova, uma jurisprudência, que também a jurisprudência influencia muito aí nos casos concretos, até mesmo o próprio advogado da área imobiliária, ele tem que se familiarizar, ele tem que entender como que está sendo julgado aquele tipo de caso, né? Como que está sendo o entendimento do tribunal ali de origem do Estado, como que está o entendimento do STJ, eventualmente do STF. Então, gente, e isso até, doutor Gerson, é importante a gente frisar aqui, que eu sou muito a favor da especialização do advogado. Porque certeza, hoje, né, e o doutor há de convir que as áreas, elas se tornaram muito complexas. Cada uma delas, não só no direito imobiliário, todas elas. Então, se o advogado não se debruça necessariamente sobre uma área específica, porque só o direito imobiliário é um mundo à parte, né? Porque não tem o direito imobiliário, ele se divide, né, em várias sub-áreas. Ali sim. Você tem o registral, que por si só já poderia ser uma área específica, mas temos o direito condominial, temos, enfim, essas questões que envolvem incorporação imobiliária, os próprios contratos, é um universo, assessoria, né, doutora? É um universo, né, à parte. Agora, né? doutora, o que eu acho interessante é o seguinte, dentre todas as áreas que nós temos no direito, que não são poucas, eu acho o direito imobiliário, particularmente, não é porque a gente atua nessa área, não, mas, se não mais, mas um dos mais importantes, por quê? Dentro do ordenamento jurídico, o que o direito imobiliário cuida? Dos bens, sobretudo do chamado direito real. E o direito real, doutora, Direito você sabe essencial, bem, né? é o segundo bem mais protegido pelo nosso ordenamento jurídico. Patrimônio. Ele só perde da vida. Então, é a vida o primeiro e depois o patrimônio. Então, eu acho o direito imobiliário relevante, por isso que é importantíssimo você buscar um advogado especialista nessa área, alguém que vai, de fato, poder te ajudar numas particularidades que, às vezes, o nosso outro colega que não atua nessa área não tem conhecimento, até viu uma vez lá, só, quando foi fazer, e não dá. É que nem eu sempre digo, doutora, em relação aos médicos. Se você pedir para o seu cardiologista te operar ele do olho, ele vai te deixar cego, muito provavelmente. Exatamente. Então, assim, precisa sim especializar, se debruçar em cima. É isso que a gente tem feito aí desde que eu me lembro, até já na minha graduação, a minha tese lá para a graduação já foi falando sobre o direito notarial e registral, que é essa minha área e a paixão favorita, também. né? Isso é importante, né? Não é à toa que atinge a excelência, porque é um profissional assim, né? Que já está acostumado, sempre se debruça com os casos e cada caso tem uma particularidade, cada caso é um caso. Né? E daí você vai, não, mas esse caso pode agir dessa forma, porque naquele outro foi um pouco diferente, então aqui vai ter que ser dessa forma. Então, isso é importante, gente. Na verdade, não é só importante, é essencial, né? Concordo. Não é? Mas, doutor Gerson, eu vou chamar agora o doutor Leonardo Shaw Ramos, que ele fala sobre direito de família e sucessões, que também se comunica muito aqui com o direito imobiliário, né? Vamos lá, doutor Leonardo? Muito bem, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: se um casal decide mudar o regime de bens de seu casamento, esses efeitos decorrentes da mudança de regime de bens são retroativos? Podemos dar um seguinte exemplo. Pode ser que um casal seja casado no regime de comunhão parcial de bens e depois queira mudar o seu regime de bens para a separação total de bens. Então, podemos partir até mesmo desse exemplo para responder a nossa pergunta. Esses efeitos decorrentes da mudança do regime de bens são retroativos? Voltam para o momento em que o casal era casado em comunhão parcial? De pronto, eu já te digo que a lei não traz uma solução para esse tipo de dúvida. Então, se existe algum litígio ou briga em que essa questão precisa ser verificada judicialmente,
o magistrado terá de analisar caso a caso para chegar na melhor solução para o problema. As mais recentes posições judiciais sobre o assunto dizem que pode ser que retroaja ou pode ser que não retroaja. Vai depender daquilo que o casal pactuou. Particularmente, eu entendo que não há como esses efeitos retroagirem. No direito brasileiro, quando ocorre um negócio jurídico, seja qual for, compra e venda, locação, sempre impera o princípio da declaração da vontade. Então as partes, na época em que elas fizeram aquele negócio, elas declararam que era para ser feito de tal maneira. Então, se um casal adquire um bem, enquanto casados na comunhão parcial, adquirem um bem em conjunto, esse bem pertencerá a ambos, independentemente se mudar o seu regime de casamento em um momento futuro. Até partindo desse exemplo, imagine a consequência no caso de uma retroatividade. Como que o casal faria a partilha desse bem? Com quem ficaria esse bem? Se ficar apenas com um, o outro terá de pagar alguma indenização, algum valor para o seu próprio cônjuge? Veja que a questão para mim não faz muito sentido. Então eu entendo que, a não ser que o casal preveja de alguma forma diferente, que é a posição já seguida pelos juízes, em regra, os efeitos da mudança do regime de bens de casamento não devem retroagir. Do contrário, o casal vai acabar lidando com uma série de burocracias que podem até mesmo causar a irregularidade desse bem. E até para trazer uma novidade, já existe, tramitando no Congresso Nacional, uma proposta para mudar o nosso Código Civil e trazer uma solução para isso que discutimos nesse vídeo, no sentido de que a mudança do regime de bens do casamento não retroage, justamente para preservar a vontade do casal no momento que fizer um determinado negócio jurídico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Bom, depois da informação aí do Dr. Leonardo, né, a gente só tem a agradecer porque sempre nos esclarece muito aqui, né, em relação a esses aspectos do direito de família e sucessões. Mas, doutor Gerson, então a gente conversou já da diferença, né, entre uso capião, adjudicação compulsória, até existem várias modalidades de uso capião, a gente sabe disso também, né, Sim. que se for entrar no mérito de cada uma É delas, outro a gente fica... assunto, é outro. É outra entrevista, né, que a gente teria que ficar aqui, né, várias, enfim, pelo menos algumas horas aí a mais para poder conversar e depois aí reduzir para uma entrevista. Mas assim, gente, então existem essas diferenças, né? Aí no teu caso concreto, se for uma adjudicação compulsória, como o Dr. Gerson já ponderou, aí vai ter que ter um contrato, vai ter que ter todos os comprovantes de quitação para que você possa entrar com a adjudicação compulsória, mas com aquela dificuldade que ele também explicou, né? Pode ser que diante aí da resistência, né, dos cartórios em aplicar a legislação, você ainda não consiga extrajudicialmente. E aí você vai ser obrigado, né, doutor Gerson? Verdade. A ir para o Poder Judiciário, que é tudo que a gente quer evitar, né? Tudo. E interessante, doutor, é que no preâmbulo da lei, ela diz assim, sem prejuízo do judicial, há de se fazer ou pode se fazer o extrajudicial. Então ele entende que hoje, eu diria que de tudo que está acontecendo, a lei já está funcionando aí regulamentado aí há um ano, mas eu não vou dizer para ti, eu acho que de tudo que acontece no Brasil, não sei se dá aí 2, 3% das adjudicações que hoje são feitas numa maneira extra ainda. Está sendo judicial, é uma pena, né, doutor Gerson? Até o doutor tocou num ponto muito importante aqui, que eu também sempre me questiono muito, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco inconformada, né, com as coisas e um pouco crítica, mas a crítica do bem, né? Do bem. Eu acho que a gente tem muita legislação, tem um excesso de leis, a gente sempre discute isso aqui no programa, e assim, muita lei para falar a mesma coisa. E eu vejo também algumas coisas que não me deixam muito feliz, né, seja da área imobiliária e em todas as outras áreas, que é aquela coisa assim, saiu uma lei que deu uma, digamos, incrementou ou, enfim, trouxe ali um inciso a mais e muita gente desinformando na internet, né? A gente estava comentando justamente sobre essa necessidade, né, de ser um especialista a tratar dos assuntos, porque a gente vê muitas vezes, né, talvez não seja intencional, mas por desconhecimento, alguns profissionais que transitam em várias áreas começam a fazer comentários de leis que não têm, na verdade, pertinência. Eu já vi muito
até inclusive agora em relação a uma lei nova aí que fala de uma lei que é bastante já antiga para nós, né, considerando-se aí o transcorrer do tempo, que tanta coisa já aconteceu, que é uma lei lá de 2015, que é 13.097, 1397, que a sim. gente fala da concentração dos atos da matrícula, de estarem todos averbados, né, sob pena de que se não houver lá não vai haver prejuízo para as partes, mas a gente sabe o quanto isso ainda está dando pano para manga, os juízes nem sempre aceitam. A gente tem disposições legais no Código do Processo Civil que falam de fraude à execução, por exemplo, se você não tiver a cautela necessária, não é? Então, não dá para sair assim generalizando, né? Por isso, doutora, que eu tenho tratado esse assunto e eu acho que nós estamos tratando de casa, né? Nós estamos tratando de moradia, que é o sonho de todo mundo, né? Então é algo assim que nós temos que tratar com muita seriedade. Eu costumo tratar com muita responsabilidade, porque qualquer erro que a gente faz ali, a gente corre o risco do nosso cliente perder um imóvel. Agora, você já imagina a nossa situação enquanto advogados, de uma situação que estamos cuidando de um imóvel, a gente tem que chamar o nosso cliente e dizer, nós perdemos a causa, você perdeu o seu imóvel, seja qual for a causa. Então, é preciso, sim, ter muita responsabilidade, é preciso trabalhar isso com muita seriedade. Por isso que eu acredito que em você precisando de um serviço nessa área, você não deixe de consultar um especialista, porque ele vai poder te ajudar em tudo aquilo que for necessário para que você possa manter o seu imóvel, né? Exatamente, exatamente. E nesse ponto, até como a gente está falando de adjudicação compulsória, né? Que é um pouco aí diferente do uso capião, pelos seus requisitos e tudo mais, que já foram comentados aqui, onde que eu posso, né? E até o nosso telespectador ali, que precisa dessa informação, onde que ele pode requerer essa uso capião extrajudicial? Olha, eu acho a primeira coisa que tem que fazer é buscar um advogado especialista. Uhum. Isso é o primórdio. E dali ele vai te orientar em tudo aquilo que for necessário. E depois de tudo isso pronto, o extrajudicial ele vai direto no cartório. Ah, mas eu então, como o objetivo da lei é me dar acesso mais rápido ao direito, eu vou direto no cartório? Você pode até ir e vai se informar lá que você precisa de um advogado, porque ele vai instruir, como a gente fala, ou seja, juntar toda aquela documentação necessária para que possa fazer esse pedido de maneira extrajudicial e depois ele vai para o cartório do registro de imóveis, doutora, que é para fazer Uhum. o registro dessa ata notarial. Mas, e quando você não se consegue fazer isso, por situações que a gente já comentou aqui, Uhum. às vezes os notários ainda não têm ainda habilidade de fazer uma ata para adjudicação, aí esse mesmo advogado vai te ajudar, onde vai propor uma ação judicial. Aí isso junta toda a documentação, que nós já falamos quais são, e vai entrar num processo judicial para Uhum. poder buscar aquele seu direito, né? Exatamente, o que é muito mais cansativo, muito mais moroso, muito mais custoso, sem dúvida. né? Porque aí você tem os honorários do advogado, que são também mais elevados, porque é um processo judicial, tem também a questão das custas, né? E por aí vai, minha gente, né? E daí tem todo o tempo do processo, que a gente sabe que não é fácil. Não é pouco. 3, 4, 5 anos, aí contando com a sorte, né? Dependendo da vara, Bem isso. dependendo do lugar. Então, gente, é isso, né, que acontece aqui, neste caso específico. Mas, doutor Gerson, eu vou chamar agora a coluna do Ney Daniel, com seus comentários, para a gente saber o que anda acontecendo aí pelo país nessa Legal. semana. Vamos lá, Ney? Saudações, telespectadoras e telespectadores que estão sempre aqui conosco no Direito e Justiça, e também a você que nos acompanha hoje. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as manifestações e mensagens de sugestões de notícias que são sempre encaminhadas com muito carinho para nós nas nossas redes sociais. E também agradecemos a presença do entrevistado da semana e também a nossa ilustre e apresentadora do programa e jornalista, Débora de Castro da Rocha. Agradeço novamente por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo programa que tem aí o condão de informar a você sobre o que ocorre no cotidiano da vida das pessoas. Deste modo, o que se ressalta hoje de informação é para você, produtor rural do estado de São Paulo,
sobre o prazo para recuperação do ICMS, pois, de acordo com o decreto do Governo do Estado de São Paulo, de número 68178, produtores rurais do Estado têm até o dia 30 de junho deste ano para buscar e solicitar créditos do ICMS. Mas, visando o tempo hábil para fomentar e incentivar cada vez mais o agro de forma positiva, o governo do estado de São Paulo acabou de prorrogar o prazo para até 30 de setembro de 2024. Ocorre que a recuperação do ICMS sobre o imposto pago em notas fiscais como insumos, combustíveis, maquinários adquiridos pelo produtor e utilizados na produção rural, a legislação permite que o valor do ICMS ativo pago sobre a aquisição do bem seja devolvido ao produtor, caso ele relacione comprovadamente o uso ou insumo na sua produção rural. Deste modo, dos aproximados 350 mil produtores rurais atuantes no estado de São Paulo, por meio de pesquisas, aproximadamente 20% deles poderão recuperar o ICMS no modelo atual, o que indica que, embora a recuperação do crédito do ICMS seja um direito adquirido pelo produtor rural, mas nem todos conseguem ter o êxito, pois algumas alterações chamaram a atenção do produtor rural, que exige providências imediatas. Mas, de acordo com o processo de solicitação, além dos documentos comprobatórios, apresenta-se a nota fiscal e é feito o levantamento do valor a que se tem direito. Por fim, a dica é sempre bom procurar um profissional habilitado e especializado para que o procedimento seja deferido, a fim de garantir o direito adquirido para a utilização do valor do ressarcimento do INSS em investimentos gerais para a produção rural, maquinários e na propriedade. Bom, gente, vocês que estão sempre aqui conosco, nos acompanhando, espero que você tenha gostado desta notícia e quer saber mais e manter-se atualizado, então nos acompanhe na rede social do programa Direito e Justiça. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Então vamos lá, depois do Ney Daniel aí, agora voltamos para conversar com o Dr. Gerson sobre o Dr. Gerson. Agora nós Legal. queremos saber quem é o Dr. Gerson, né? Eu já falei um pouquinho aqui no início, mas como eu sempre friso, o meu convidado é sempre uma pessoa excepcional, é sempre Obrigado, uma doutora. pessoa que realmente merece estar aqui, porque tem o meu carinho, tem realmente a minha extrema consideração, porque eu conheço o trabalho, conheço o profissional e mais do que isso, eu conheço o ser humano que está aí, Que bom. né? E esse ser humano que está aí e que eu já conheço há muitos anos precisa estar aqui para que o meu público possa conhecer. Que bom. Eu agradeço, Débora, agradeço as palavras mesmo. Realmente, nós temos uma amizade que, como você disse já aqui nos bastidores, ainda que a gente não se vê, não se fala todo dia, mas todas as vezes que a gente se encontra e todas as vezes que eu vejo alguma postagem, estou te acompanhando sempre, eu acho isso importante. Mas eu sou o Gerson Garcia, eu sou casado com a Marilene, hoje a doutora Mari, advogada também. A Mari é uma pessoa surpreendente, ela começou o curso de Direito com 50 anos, Débora, para Nossa, me que ajudar. incrível. E terminou com 54 anos e passou no 9º período. Então, assim, uma pessoa, passou na OAB no 9º período, então uma pessoa que realmente é uma inspiração também. E eu venho de uma família muito humilde, né? É uma família onde não temos nenhum doutor, né? Estamos aí o primeiro abrindo O caminho, o caminho, cavando o poço, como meus irmãos falam, e sou corretor de imóveis desde 2001, então eu venho trabalhando com imóvel desde 2001, e desde 2011 eu estou advogando, 2012 para ser mais exato, 2012. Então a gente tem aí, e como eu já era corretor de imóveis, eu migrei para a área do direito imobiliário de uma maneira absolutamente natural, sabe? Natural. Então eu não fui, porque eu agreguei simplesmente o conhecimento que eu tinha como corretor de imóveis dentro do jurídico.
E está dando certo, a gente tem debruçado. Eu hoje, particularmente no escritório, só trabalho com duas áreas do direito, que é o direito de família e sucessões e o direito imobiliário, porque tem muito a ver, está coligado um com o outro. E eu fiz uma faculdade de 5 anos, que você sabe, com muito sacrifício para tudo, porque eu arrimo de família, eu tenho 2 filhos, naquele momento os meus meninos eram ainda menores de idade, eu tinha que sustentá-los com conta corretor, à noite ia para a aula, então assim, não foi nada muito fácil. E a gente conseguiu, graças a Deus, Deus nos deu essa bênção de nós conseguirmos. Me formei, eu passei no segundo exame de ordem que eu fiz, e estou aí trabalhando. E aí a gente, desde quando eu me formei, eu me lembro que eu nunca parei de estudar. Eu fiz uma pós-graduação na Escola de Magistratura do Paraná, algo fantástico, que realmente me abriu minha mente. E hoje eu estou fazendo um doutorado. Olha como que Deus é bom, né? É, com Como Deus é certeza. bom. Eu também tenho só o que agradecer na minha vida. E é um doutorado que eu estou fazendo em Buenos Aires, na Argentina, e não é fácil, porque a cada 2 vezes no ano a gente tem que estar lá por 15 dias, tudo Longe da longe da família, longe do longe do escritório, né? escritório, então você tem que deixar tudo prontinho. É um desafio, Débora, é um desafio. E eu estou indo agora para julho, para o último período de módulo. Aí eu tenho 6 meses para trabalhar o projeto, aquela situação que eu acho mais difícil do que os 2 anos que eu já passei do módulo, que é você aprovar um projeto, escolher orientador, aquela coisa toda que a doutora já burocrático. E depois nós temos 3 anos para escrever a tese. Essa tese ela tem uma particularidade ali na nossa universidade, que é a UNSA, a Universidade Social do Museu Argentino. Eu tenho que escrever no mínimo 400 folhas, doutor, por isso que vai dar um livro, né? E citar no mínimo 200 obras. E eu vou estar falando sobre uma área, fujo um pouco aí do direito imobiliário, mas uma área que eu amo também, que são os direitos humanos. Eu vou estar falando sobre os direitos fundamentais da comunidade indígena brasileira. Então é um desafio também, porque é um assunto global, que todo mundo quer saber, tem-se poucas informações ainda, mas eu estou buscando aqui e ali, e estamos aí, trabalhando no escritório. Abri o escritório, não tenho nome, que já vem de outros advogados, estamos começando, como eu disse, aí há 12 anos trabalhando, 11 anos trabalhando, numa dificuldade, mas dia a dia, a gente vai vencendo dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, e tem dado certo, graças a Deus. Mas esse é o propósito, né, gente? E isso é bom, doutor Gerson, porque nosso público que está aí, ele se inspira muito em quem está aqui, né? Então, saber que você conquistou assim, né, sem, como você disse, né, não tenho sobrenome, não tenho uma família, não tenho alguém que me abriu porta, eu cavei o poço, né? Verdade, verdade. Não é verdade? Então, assim, isso é para demonstrar para o nosso público que é É possível. possível, É totalmente. possível, né? A gente vem aí de muitas informações que, ai, puxa, mas será que eu vou conseguir? O pessoal às vezes desabafa conosco, manda mensagem, mas será que é possível mesmo, né, Débora? Porque eu tenho uma situação tão difícil, né, tenho que trabalhar durante o dia, né, não tenho condições de pagar uma faculdade, é tudo tão caro. Gente, quando você quer, você pode. Muitas pessoas não têm condições, muitas pessoas não tiveram a base para passar numa federal, né, não conseguem passar numa estadual, vai pagar a sua universidade, mas tem aí os programas, né, do governo que te ajudam de alguma maneira, né, bolsas aí que também você pode conseguir, que né? ajuda, né, dá um primeiro fôlego ali para iniciar. É sofrido, gente. Ninguém aqui está falando que é fácil, não é verdade? Mas A é gente compensatório, passa, é né, Débora? compensatório, porque você abre sozinho. Gente, isso não é nenhuma crítica para quem teve, né, alguém que pôde agilizar, que pôde, né, ter essa abertura de porta. Não é uma crítica. A gente só está falando aqui de situações em que, na verdade, as pessoas não têm essa oportunidade, que é a grande maioria. Maioria. E se você me permite, Débora, eu fiz a minha faculdade numa faculdade particular, eu tive que pagar, e até para pagar era muito difícil. Eu me lembro algo assim que realmente me marcou muito, dentre tantas coisas nessa faculdade, que às vezes eu começava o semestre, Débora, e eu não tinha o dinheiro para fazer a matrícula daquilo. E teve um ano, que eu não me lembro que semestre que eu estava, que, para você ter uma ideia, já ia começar a prova
daquele primeiro período ali, e eu ainda não tinha feito a matrícula. Eu fiz absolutamente no dia da prova. E aí eu sentei para fazer a prova, meu nome não estava lá. E o meu professor falou assim, olha, eu falei, mas eu fiz hoje. Ele disse assim, eu nunca me esqueço disso. Então vai lá na secretaria e traz o salvo-conduto, que é para você poder fazer a prova. Aí eu fui na secretaria, chegou lá, tinha 1 milhão de gente na fila, Débora, com o mesmo problema. Ou seja, eu não fiquei de tudo Você triste, não porque sozinho. não era só eu que estava nessa situação. Aí eu fui lá, esperei todo o tempo, tudo, e trouxe o documento da secretaria para poder fazer a prova. Então, assim, não foi nada fácil, não é. Mas hoje eu olho para trás e eu falo, poxa vida, eu faria tudo de novo, sabia? E se eu conseguir, você pode também. É só uma questão de determinação. É dizer, olha, eu quero e eu posso. Vai lá que Deus vai te ajudar e você vai conseguir também. É isso aí, você falou, tocou num ponto muito importante aqui, né? A fé, né? A gente tem que ter fé, Muita, gente, muita fé. muita fé. Se apegar, né? Como o Dr. Gerson falou, para ele não foi fácil, para muita gente não é. Muita gente que está nos vendo aqui com certeza enfrenta dificuldades. E aqui está então uma pessoa que realmente vem para te dizer que é possível você conquistar, que você não tem que ficar intimidado, ou achar que de repente não posso, não dá. Vai, gente, luta. A dificuldade vem, mas assim, quando você vencer, quando você superar, você vai olhar para trás e vai falar como valeu a pena estar aqui. Aí você realmente vai se orgulhar e a vitória, ela é muito mais saborosa, né? Muito bom, é muito bom. Você olhar para trás e falar assim, olha, quem eu era e quem eu sou hoje, da onde que eu saí e onde que eu cheguei. Mas eu estou assim realmente hoje construindo, Débora, porque eu sei onde eu quero chegar. E eu ainda estou trabalhando. Então, assim, desde quando eu me formei, em 2011, eu nunca parei de estudar. E a gente não pode. Não, jamais. A gente não pode. Eu tinha um professor na faculdade que dizia, cada dia que você não estuda, você se torna menos advogado. E essa frase também não sai da minha cabeça. Então, eu nunca parei de estudar. Eu sempre estou estudando e cada caso é um aprendizado. É um doutorado, é um mestrado para nós, né? Com certeza. Bom, gente, aqui está o Dr. Gerson, então, depois ele vai deixar os contatos dele também, para que você aí, se precisar de um conselho, se precisar aí de um ânimo, Estamos à né, disposição. e também, né, qualquer coisa, tem o Dr. Gerson aí também, tá certo? Mas, enquanto isso, nós vamos chamar, então, a coluna de Direito Imobiliário, para a gente saber também um pouco mais sobre essa área aí, além daquilo que nós já conversamos aqui, né? Vamos lá? Olá, meu querido amigo! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje o assunto é prescrição, prazos prescricionais para ingresso com ação, visando especificamente aqui, nesse caso concreto, a reparação pela evicção, que é quando você perde aquela propriedade por algum defeito ou vício anterior à sua aquisição. Vejam que essas situações acabam gerando muita controvérsia no nosso judiciário, porque existem entendimentos no sentido de que o prazo para ingresso com ação visando a reparação seria de 3 anos, conforme disposto lá no artigo 206, que fala justamente que aquele que tem algum tipo de lesão a direito deve ser reparado, mas que o ingresso com ação deve se dar dentro do prazo de 3 anos. Então lá o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, diz que você tem 3 anos. No entanto, pessoal, nós temos também o artigo 205 do Código Civil, que fala que o prazo prescricional seria de 10 anos. Então, o que acontece? Os tribunais, eles acabam, então, aplicando entendimentos diferenciados. Um entende que é 3 anos, outro entende que é 10 anos, mas o que a gente tem que ter em mente aqui? São os precedentes que vão sendo gerados pelo Superior Tribunal de Justiça, que é ali o último tribunal que vai realmente bater o martelo, que vai dizer como que as coisas vão ocorrer no caso concreto, como que vai se dar aquele direito, aquela satisfação daquele direito no caso concreto. Então, ainda que você tenha divergência jurisprudencial, você tem que sempre se apegar àquilo que está sendo dito lá em cima, lá no STJ. Então, aqui nesse caso, gente, não foi diferente. A evicção, como se sabe, né, é um problema que você e muitas pessoas aí que a gente conhece enfrentam
e justamente geram o dever de reparação. Você perder uma propriedade em razão de um vício, de um defeito, deve, claro, por obviedade, gerar o direito de ser reparado, porque você investiu, você pegou o dinheiro muitas vezes de uma vida para comprar um imóvel. E esse caso aqui, especificamente, ele traz essa situação de perda e, ao mesmo tempo, da intenção de recuperar aquilo que teve de prejuízo. O Tribunal do Estado de Santa Catarina entendeu que tinha havido a prescrição. A prescrição nada mais é aí do que impedir que aquela pessoa que está buscando a sua reparação consiga ter sucesso, porque se diz então que não está mais amparado, já prescreveu aquele direito, não entrou dentro do prazo. Então, aí nesse caso, o Tribunal do Estado de Santa Catarina tinha afirmado que, em razão da prescrição, essa pessoa, esse autor da ação, não teria direito de ser indenizado. No entanto, considerando alguns precedentes já existentes lá no Superior Tribunal de Justiça, houve a interposição do recurso para o Superior Tribunal de Justiça, quando então houve a reforma dessa decisão, no sentido de que o prazo aplicado para situações de evicção seria de 10 anos. Então, nesse sentido, o relator no processo destacou, inclusive, que já existiam precedentes nesse sentido, assegurando que o prazo para ingresso com a ação é de 10 anos. E nesse caso, especificamente, o autor da ação, ele entrou dentro do prazo de 10 anos. Então, tendo ingressado dentro desse prazo, por obviedade, que ele teria, então, o direito de ser, sim, reparado. Essa decisão agora, ela nos dá aí uma grande força no sentido de saber que nós temos sim o direito de ingressar com a ação dentro do prazo de 10 anos e não dentro do prazo de 3 anos, conforme havia sido assegurado pelo Tribunal do Estado de Santa Catarina. E nesse sentido, então, gente, essa decisão ela traz esse alento para todos nós, ela traz essa segurança jurídica também. E vejam que, muito embora, como eu falei, existam controvérsias, o que vai realmente, no caso concreto, trazer a segurança e te dar um norte adequado é a decisão proferida lá no STJ. É essa decisão que conta, porque você tem como última oportunidade o recurso para o STJ. Então, é o STJ que vai dizer, no teu caso concreto, o direito. É o STJ, através dos seus precedentes, dos seus entendimentos, que vai poder, então, dizer se você tem ou não o direito naquela ação específica. Aqui, no caso, então, voltada à questão da evicção. Então, gente, vejam que, claro, você até pode falar, tá, Débora, mas a prescrição, os prazos prescricionais são muito importantes. E, de fato, são mesmo. Porque se eu não tiver um prazo prescricional, eu tenho uma insegurança jurídica. Você imagina se eu pudesse a qualquer momento, após anos, por exemplo, uma celebração de um contrato, entrar com ação contra aquele que me vendeu o imóvel, por exemplo, Então, às vezes a pessoa já nem está mais viva, já faleceu. Então, para assegurar, para ter, digamos aí, o que a gente chama e denomina no ordenamento jurídico de segurança jurídica, que a gente precisa ter justamente a prescrição. Mas o que se discute é justamente qual é o prazo prescricional a ser aplicado em situações ou nas quais a gente discuta evicção. Então, gente, caso vocês tenham alguma situação assim, você que nos assiste, que nos acompanha, que nos segue, saiba que, neste caso, você tem sim o direito de ingressar dentro dos 10 anos, porque realmente, além de estar na lei, estar apontado, estar disposto no artigo 205 do Código Civil, o próprio STJ garante que você tem, com base nos precedentes já proferidos pela Corte, que você tem sim o direito de ingressar dentro desse prazo. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo novamente tenha te ajudado, que você consiga resolver alguma situação concreta aí sua e que também tenha te aproximado cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima semana.
Bom, voltamos então agora com o nosso último bloco, doutor Gerson. Que pena, Infelizmente, passou rápido, né? passou Passou rápido, né? rápido. Tinha tanta coisa ainda para Verdade. falar, né? Mas infelizmente o tempo voa e a gente tem que filtrar aquilo que é Verdade. mais importante aí para o nosso telespectador. Mas o que realmente me deixa muito feliz é que aquilo que realmente a gente precisa transmitir, a gente transmite, né? Então, que é a boa informação, Relevante. que é relevante, que faz a diferença aí para a sociedade. E quem é a pessoa que está aqui, que também é algo que vai inspirar, né? Aquele que está nos assistindo, aquele querido amigo, né? Aquela pessoa que realmente busca alguém para se espelhar, né? E hoje você aqui é o nosso grande exemplo, a nossa grande estrela que está aqui, Que bom, né? fico feliz e Então, agradecido. a gente já agradece, inclusive, de antemão aí por ter vindo, por estar conosco, por acreditar nesse grande projeto que já está aí rodando há 2 anos, né, cujos frutos aí vão sendo colhidos diariamente, e a gente até aproveita o momento para agradecer nosso público, agradecer a você que entra em contato conosco, que agradece, que sugere as pautas, que pede, né, para que a gente traga aí determinado entrevistado. Então, a gente sempre fica muito feliz de poder participar com você e realmente satisfazer esse interesse que você tem aí de conhecer cada vez mais também, né, aí as áreas, conhecer mais o direito e até, doutor, também outras áreas que se comunicam com o direito que também fazem acontecer a justiça que a gente espera tanto aqui na prática, né? E é interessante isso porque hoje o direito, ainda que ela está bem especificado, mas ele está entrelaçado. Isso. Ele está entrelaçado. Então, tem situação que eu discuto direito de família lá no penal. Exato. Então, assim, eu discuto Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no direito de família. Então, ele, de fato, está muito entrelaçado. Porque lá na faculdade o que ensinam é tudo de forma estanque, né? As disciplinas de forma isolada. Então, muitas vezes até o aluno de direito que está nos assistindo, ele pode até pensar, puxa, mas nem sei ainda para que área do direito eu vou, tampouco sei se vou ser advogado, não é mesmo? Porque são várias áreas e carreiras jurídicas aqui. Verdade. Então, se você pensa numa carreira, se quer se espelhar em alguém hoje, pensa aqui no Dr. Gerson, que segue a carreira na imobiliária, no direito imobiliário, que realmente tem esse conhecimento todo para transmitir, é professor também, né? Sim, Você tem ministrado aulas, ministrado aulas. então também é alguém aqui, né, que é um mestre que também está disposto a ensinar. Mas, doutor Gerson, a gente está falando aqui de adjudicação e um ponto que eu acho que a gente precisa também deixar claro para o nosso público, porque lá, quando a gente vai para o processo, a gente sabe que sempre vai ter uma oposição, né? Uma defesa que vai ser apresentada pelo réu, né? É aquela pessoa que não franqueou, de repente, aquele direito, né, de transmissão, né? Se negou a celebrar uma escritura para poder fazer o registro, né? Certo. Que motivou o ingresso com ação judicial, né, num caso, ou aqui o ingresso extrajudicial. Nesse caso, existe resistência também? É bastante interessante essa pergunta também. Eu costumo dizer que essa resistência ela só existe por uma única situação, um único fato. Se você tem ali o contrato previamente de compra e a comprovação de que você pagou, só existe a resistência por causa de um direito fundamental da pessoa de entrar com uma ação. Só, doutora, só isso. Então ele não pode se opor se porventura, a não ser que, claro, haja um vício, né? Não fui eu que assinei, consegue fazer falsificar, aquela coisa toda, aí muda totalmente de figura. Mas se foi a pessoa de fato fez, porque esse tipo de negócio jurídico, ele tem a cláusula como é que eu diria, doutora, que eu não posso voltar atrás. Irretratabilidade, bem isso. Então, eu não posso voltar atrás. Ah, eu me arrependi, eu quero te devolver o dinheiro. Isso não existe. A pessoa vai se opor só por conta de um direito fundamental constitucional, que é o direito da ação, que todos nós temos. Sim. Então, ele vai entrar, mas já se sabe que vai ser uma ação, aquela ação que qualquer advogado que se preste vai olhar, já olhar, não vou fazer. Não dá para fazer, não é só para ganhar dinheiro do cliente, porque não dá para fazer, porque realmente é uma ação que não vai dar nada. Então, seria aquela famosa ação temerária, temerária, né? Bem isso. A gente sempre fala aqui muito, né, da ação temerária,
né, das ações descabidas. Inclusive, a gente está vendo muito aí, né, esses advogados que entram com milhares de processos ou centenas de processos sendo punidos veementemente aí pela ordem, inclusive com ofícios expedidos pelos magistrados, né, porque realmente são ações predatórias, muitas vezes, né. Aqui, normalmente, no direito imobiliário é mais difícil, né, doutor Um Gerson? pouco mais específico nós somos. Agora, por que está acontecendo tudo isso, Débora? Por causa de uma situação que você já relatou aqui. Hoje a pessoa sai da faculdade e não sabe nem que área vai trabalhar, e não sabe nem o que vai fazer, se eu vou ser advogado, se eu vou... Então, assim, hoje, para você começar dentro de uma área que você não conhece, eu diria o seguinte: há possibilidade de você chegar a ser uma grande profissional nessa área? Sim, mas vai depender muito só de você, da sua dedicação, do seu empenho, de você querer aquela área. Então, preste muita atenção quando você for escolher uma área, porque hoje nós precisamos nos especializar, doutora. Eu sou a favor cada vez mais da especialização dentro dos advogados, para que nós possamos novamente ter aquela classe que transmite segurança. Eu acho que E respeito, né? sobretudo, né, doutora? Mas o respeito e a segurança, eu acho que é algo que nós precisamos transmitir para o nosso cliente, que ninguém vai querer deixar uma ação, cuidar do seu imóvel, de um advogado que, na conversa ali, você já entende que ele, de repente, não entende nada daquilo, ou muito pouco. Então, eu creio que a especialização é o caminho para a gente poder chegar numa satisfação, tanto para nós, quanto para o nosso cliente, né? E mais uma vez eu vou dizer, Débora, esse assunto há que ser tratado com muita responsabilidade. Nós estamos tratando do segundo bem mais protegido pelo ordenamento jurídico. Nós estamos tratando de um sonho da vida das pessoas. É algo realmente muito sério. Eu sempre falo isso também. Eu acho que são questões aí que a gente deve levar em consideração, porque é o bem da vida, é o sonho da casa própria, que é do brasileiro, muito específico do brasileiro, que batalha uma vida inteira para poder adquirir e realizar esse sonho. Então, gente, ó, tá aí, doutor Gerson, não me deixa mentir, né? Não mentimos aqui. Não mentimos aqui, estamos falando a verdade. Só verdades, e isso é importante aqui para a gente cada vez mais saber o que deve ser feito. Doutor Gerson, infelizmente o tempo acabou, que né? pena. Fico muito triste em ter que finalizar a nossa conversa tão agradável, mas você sempre aí sendo da casa, amigo querido, não só meu, como do programa também. Que bom. Se sinta sempre muito à vontade para voltar, quando tiver uma temática nova a sugerir também, fique à vontade, né? Você é a nossa grande referência aqui também, né? Entre outros queridos colegas da área que também já vieram aqui no programa. E você sempre saiba que pode voltar quando bem entender. Eu agradeço, doutora, agradeço o convite, foi realmente uma honra, um prazer estar aqui contigo, e sempre que você me convidar, não tenha dúvida, eu venho. Com certeza, e deixa o teu contato aí para o nosso público. Ok, nosso escritório está ali na Água Verde, eu estou na rua Jacinto Antônio da Silva, número 802, Conjunto 01. Essa rua fica atrás da Maternidade Curitiba. O nosso celular é 99944-2971. O nosso telefone fixo 3333-2517. 3333-2517. Estamos à disposição. Isso aí. Bom, gente, eu só me despeço agradecendo, muito eu aí pela tua agradeço. presença, tá? E também já mandando um beijão para Mari, tá? Mari querida aí, que venha também aqui participar conosco quando puder, né? E também, meu querido público, me despedindo de você, agradecendo sempre pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua amizade, por estar conosco semanalmente, acreditando nisso que a gente faz e que a gente faz com tanto carinho, porque a gente só está aqui por você, para fazer com que você possa conhecer cada vez mais e também se inspirar e saber que você pode, porque você pode chegar onde você quiser, só depende de você. Ninguém pode dizer para você que você não vai conseguir. Ninguém pode dizer para você que você não tem espaço. Ninguém pode ou tem o direito de te bater a porta na cara. E se acontecer, sabe o que você faz? Você escancara a sua própria porta, porque você pode sim conseguir o que você quiser. Tá certo? Então, gente, me despeço mais uma vez, esperando vê-lo na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Grande abraço.